Quando falamos do direito às cidades, do uso e ocupação do solo, e neste contexto, entram nas pautas dos legislativos municipais a discussão do plano diretor, normalmente o que se vê são debates polêmicos e muita queda de braço. O Roda de Conversa convidou para falar sobre esse assunto a doutoranda pela Universidade de Barcelona, Ana Paula Diniz, e a liderança comunitária e membro do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Edneia Souza. Você gostaria de pontuar alguma coisa para ela já, Wallace? Queria te perguntar qual que é a importância do planejamento urbano para poder garantir esses direitos, né? O direito à moradia e outros direitos que compreendem o direito à cidade. E a importância dos planos diretores, né? Porque alguns municípios que ouvem o programa, né? A começar por BH, mas também outras cidades, são cidades com mais de 20 mil habitantes, então deveriam ter seus planos diretores e a maioria não tem, né? Essa pergunta é muito pertinente porque é o seguinte, o direito à cidade propriamente é um direito garantido internacionalmente, ou seja, o que significa ter direito à cidade? É você ter condições de estar naquela cidade, seja como residente ou não, de se promover dentro daquela cidade, de crescer enquanto um cidadão, ter condições de acesso aos bens e serviços. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós já temos um plano diretor. Porém, como em todos os lugares, os planos diretores, eles devem ser reformulados, revisados com o passar do tempo. E a importância, porque no plano diretor, nós vamos estipular onde se pode construir determinado prédio, com quantos andares, porque tudo isso vai impactar nas adjacências daquela construção. Quais serão as zonas, por exemplo, de indústria, né, de comércio, exclusiva para residência, e as zonas ambientais que tem que ter uma proteção especial. Então, o plano diretor, ele tem essa importância. E aqui em Belo Horizonte, né, é uma experiência muito marcante da construção do plano diretor, você participou, né, de um processo, que é esse da conferência, né, e disso resultou uma proposta de plano diretor, né? Que foi para a Câmara para que os vereadores aprovassem. Mas o que aconteceu com essa proposta? Então, Alice, é o seguinte, esse plano ele tem se mostrado muito democrático, tão democrático que ele já recebeu, após o projeto de lei ter sido apresentado, ele já sofreu 132 emendas. O que isso significa? Significa que ele foi e voltou com uma alteração 132 vezes. Ou seja, as pessoas estão sendo ouvidas. E durante as conferências, né, nós tivemos participação de vários segmentos da sociedade civil para manifestar as suas necessidades. É claro que isso é um consenso, nós temos que chegar num consenso, porque há interesses diferentes. Então, a cidade, ela entende que ela tem que ter um tipo de prédio, de edifício, por exemplo, de 30, 40 andares, em determinada região somente. Porque ela não tem condições, estrutura, não tem serviços básicos de transporte, água, coleta de lixo, para que esse prédio, com esse tamanho, seja construído em qualquer região. Só que essa questão, ela não tem sido bem vista por um segmento da sociedade. Eu vou dar um exemplo que é por um segmento, não por todos, claro, da construção civil, das grandes construtoras civis. Por quê? Porque elas estão entendendo no primeiro momento que elas podem sofrer um prejuízo econômico. Mas não vai acontecer um prejuízo econômico, porque estudos já foram feitos em várias cidades do mundo inteiro que a cidade precisa ser regulamentada, zoneada. Todas as cidades que passaram por um plano diretor, e neste plano diretor, em relação à habitação, foi estipulado no coeficiente de habitação, essa cidade ela sofreu, ela foi beneficiada. O impacto que a cidade recebeu foi benéfico para a cidade. É preciso reformular esse espaço urbano para que todos tenham direito? Já passou da hora já, porque a gente tem aí uma legislação que foi aprovada lá em 2001 e que a gente não conseguiu implantar até hoje, que é o Estatuto da Cidade, né? E essa obrigatoriedade dos planos com participação da população está previsto nela. Então, já está atrasado o negócio. Por que o atraso? O que colabora para que esse cenário se estabeleça? No meu entendimento, é a falta de compreensão e a ganância de alguns setores da sociedade, sabe? Eu vejo que eles entendem até hoje que a cidade pertence a um grupo específico de pessoas
e que são eles que determinam, né, o que vai acontecer nela. Isso aconteceu ao longo do tempo do planejamento, né, que todo mundo sabe que eram feitos dentro dos gabinetes aí, né, por uma casta da sociedade que definia lá entre eles para onde que ia ser, aonde que ia ser investido o recurso, né, dos impostos de todo mundo, né, e aí sempre beneficiando o construtor, o empresário lá que tinha interesses em determinada área da cidade. Por isso que a gente tem uma cidade tão desigual. Eu entendo que é exatamente por causa disso. Você tem um lote, vamos supor, de 300 metros quadrados. Neste lote, você pode construir 300 metros quadrados, né, de área, ou você pode construir verticalmente. Ou você pode construir, não construir no lote todo, na base dele todo, mas construir um predinho que vai corresponder a 300 metros quadrados. Esse novo plano diretor, ele propõe que toda a cidade tenha direito a construir um coeficiente básico igual a 1. O que significa? Significa que todos vão poder aproveitar o tamanho do seu lote, seja horizontalmente ou verticalmente. Somente na proporção do tamanho do seu lote. Porém, se você quiser ultrapassar essa construção, por exemplo, se você quiser construir 1.000 metros para cima, em um lote de 300 metros, você pode. Porém, você vai ter que pagar para construir esse excedente. Então, nós estamos incomodando quem com essa proposta? Quem pode construir torres, grandes edifícios e vão lucrar muito, construindo muitos andares. Porque é como se você tivesse um lote em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Esse é o maior problema que a gente está tendo hoje com um determinado setor da cidade, né? E assim, eles estão fazendo uma campanha, utilizando inclusive os instrumentos de mídia que eles têm, utilizando todo o poder do dinheiro que eles têm, para falar com a cidade que a outorga onerosa é um imposto que está sendo criado. E isso é uma campanha mentirosa, extremamente mentirosa, porque a outorga, além de ser um instrumento que está previsto na Constituição Federal, é um instrumento que traz justiça social para o imposto que todo mundo paga. Hoje, o coeficiente de toda Belo Horizonte já é 1 há muito tempo. A única área da cidade que ele não é 1 é exatamente aonde o metro quadrado de terreno é extremamente valorizado, é extremamente caro. Então, essa redistribuição de renda que está prevista, né, essa redistribuição dos impostos que está previsto com a aplicação da outorga onerosa, vai melhorar a cidade como um todo. Não é só para um segmento, não é só para quem tem muito dinheiro, não é só para quem está ali e que já absorveu todo o imposto que nós pagamos ao longo dos anos, né, para construir essa cidade que a gente tem.